A chuva batia forte contra o para-brisa rachado, enquanto Mariana Duarte segurava firme o volante do seu velho Fiat Uno, os NS dos dedos brancos de tanta fora. No banco de terrés, os remeus de terreesanos. Luísa e Lucas colavam seus rostinhos na janela, os olhos arregalados de confuso observando a ave e o tio jogarem bichinhos de pélcia e jogos de tabuleiro na lama. Mami, por que a vó Vité? Jogando nossos brinquedos fora, a vozinha tremula de Luísa atravessou o coral de Mariana como uma faca. Apenas terres dias antes, Mariana havia enterrado o marido Jô Duarte. Agora, parada na porta da imponente manso colonial, a sogra, Dona Elvira Duarte, segurava uma xiscara de café fumegante com uma das moças bem cuidadas e ditava sua centena com frieza cirúrgica. Vó que tem 1 hora para pegar o resto das suas coisas e ir embora. Essa casa pertence família Duarte agora. Vó que nunca foi realmente uma de Enes. O peito de Mariana se apertou quando o filho mais velho de Elvira Toms deu um passo frente o terno impecável, apesar do caos ao redor. Ele falou sem um pingo de empatia. O dinheiro acabou, foi tudo gasto com tratamentos e contas do hospital. Agora você vai ter que se virar sozinha. Mariana olhou para os filhos, as mozinhas pequenas pressionadas contra o vidro embaado, chamando pelo pai. A dor crescia como uma onda, mas ele, no fundo, uma ideia insistente começou a criar raízes. Nos últimos meses, Joe havia se tornado reservado quase como se estivesse protegendo algo precioso. Enquanto a chuva encharcava seu cabelo e as últimas caixas eram jogadas na calada, Mariana sentia que a estria contada por Elvira estava longe de ser a verdade completa. 2 semanas depois, Mariana morava num apertado conjugado onde o papel de parede descascado e as elimipadas piscando faziam a antiga manso parecer coisa de outra vida. O sofá-cama servia para ela e para os gemeos. Luísa e Lucas dormiam abraados todas as noites, ainda jovens demais, para entender por que o mundo deles havia se reduzido a um nico cimodo frio e com corrente de ar. Eles pararam de perguntar quando poderiam voltar para casa e Mariana não sabia se aquilo era aceitável ou pura tristeza. O saldo da conta corrente, 23 piscava como deboche na tela trincada do celular. A aliana de casamento que Joe colocou em seu dedo sob as luzes de Natal agora estava numa vitrine de penhor trocada por 1 semana de compras no mercado. A agência de empregos Tempo-Rios prometia algo em breve, mas em breve não pagava o GS. A mente de Mariana repetia o passado como um filme em looping. Crescer no abrigo a tinha ensinado resiliência ter 3 empregos durante a faculdade de enfermagem, cada centavo guardado para construir uma vida digna. Quando Joe apareceu um contador calmo e gentil que levava café para ela nos turnos duplos mais difíceis, ela não procurava um marido rico. Ela queria algum que enxergasse seu valor. Joe enxergou. Ele ouvia seus sonhos, prometia um futuro onde o amor e a sobrevivência guiaria as escolhas. Mas agora, depois da morte dele, as perguntas a atormentavam como garras invisíveis. Por que Joe havia se tornado tão reservado? Por que as bita fechadura nas gavetas do escritório, as ligais sussurradas ao telefone? Os estranhos de terno caro que apareciam quando ela não estava em casa. E, acima de tudo, o que ele quis dizer naquelas horas finais, quando a voz se quebrou de urgência ao falar sobre a caixa no escritório do Victor. Mariana olhou para os filhos adormecidos, os peitos pequenos subindo e descendo na luz fraca. No fundo, ela sabia que Joe os tinha deixado sem nada. Qualquer que fosse o segredo que ele protegera com tanto afinco, ela pretendia descobri-lo, porque a verdade podia ser a única coisa capaz de salvá-los. A ligal veio no fim da noite justamente quando Mariana lavava o último prato na pia minúscula. O enimero no visor
Era desconhecido, mas algo nele fez seu pulso acelerar. Mariana ou Victor Castellano, disse a voz firme, mas carregada de urgência. Victor, o amigo mais próximo de Joe, desde a faculdade, padrinho de Luísa e Lucas, e que fora o padrinho de casamento deles, estivera estranhamente ausente no Velrio. Ela havia deixado recados, mas ele nunca retornara até agora. Desculpa por ter sumido, continuou ele. Mas há coisas sobre o Joe, coisas que a família dele não sabe. Coisas que você precisa saber. Pode me encontrar no meu escritório hoje noite e Mariana não conte a ninguém que este vindo. Menos de uma hora depois, Mariana subia de elevador até o 43º andar de um prédio envidrado, com a cidade brilhando ela embaixo como um manto de estrelas. Ela esperava um escritório modesto de advocacia, mas a sala de canto de Victor parecia pertencer a algum que sempre apostou certo na vida. Ele não perdeu tempo. Cruzou a sala, destravou um cofre embutido a tereces de uma pintura a léu e retirou um envelope pardo grosso e uma pequena chave reluzente. Seu marido estava longe de estar quebrado, Mariana. Ele vinha construindo em ciúncio uma fortuna por 15 anos, em vez de investimentos iniciais em criptomoedas royalties de softwares que desenvolveu na poca da faculdade. Tudo escondido. Tudo protegido. O ar sumiu dos pulmões dela. Isso impossível, eu saberia. Ele estava protegendo vós, disse Victor com firmeza. E os meus? Quando Joe morreu, ele valia mais de R$1 bilhão. Cada centavo seu. As palavras a atingiram como um raio. Enquanto Dona Elvira e Thomson a haviam jogado na rua sob chuva, sem nada, Joe lhe deixara mais do que ela poderia imaginar. Mas a expresso de Victor escureceu. Ele escondeu isso por um motivo, algo perigoso que descobriu sobre a própria família. E Mariana, dentro desse envelope, mais do que dinheiro, a verdade. Nas semanas seguintes, Mariana Duarte tornou-se algum que a família do falecido jamais reconheceria. Com a oriental de Victor Castellano, ela trocou de pele novo, nome nova casa, novo mundo. Como Mariana Benevides mudou-se para uma ensolarada manso em Bzios, de frente para o Atlântico, um refúgio para Luísa e Lucas, onde finalmente o riso poderia substituir o som de portas batendo e insultos gritados. Mas aquilo não tinha nada a ver com luxo. Era estratégia. Todos os dias, entre encontros para brincar e rístrias antes de dormir, Mariana estava montando em ciúncio uma guerra calculada. Os investigadores de Victor descobriram muito mais do que ela poderia imaginar. Dona Elvira e Toms vinham desviando dinheiro do escritório de contabilidade de Ju H. Anos contas de clientes fundos de confiança at economias de aposentadoria. A dívida indica que diziam ter levado a família fauncia inventada. Os chamados tratamentos experimentais, pagos integralmente por uma áplice de seguro de Joe, contratada muito antes de ele adoecer. Quanto mais ela cavava, mais podre ficava. O VCIO de compras de Elvira, as dívidas de jogo de Toms em espiral a manso colonial, com 3 meses de atraso na hipoteca, eles estavam se afogando. E Mariana sabia que gente desesperada cometia erros perigosos. Ento começou a preparar a armadilha. Com sussurros cuidadosamente espalhados nos círculos certos, pintou o retrato de uma viva lutando para sobreviver com uma modesta indenizal do seguro, talvez quem sabe aberta a uma reconcilial pelo bem das crianas. Não demorou para a mensagem chegar aos ouvidos de Elvira. Numa tarde arejada, em Bzios, Mariana estava à janela observando Luísa correr atrás de Lucas pelo gramado impequível. O celular vibrou. A mensagem de Victor apareceu na tela. Eles morderam a isca. Elvira quer conversar. Disse que est disposta a acertar as coisas se você ajudar financeiramente. Os elbios de Mariana se curvaram num sorriso lento e calculado. Eles achavam que ela estava vulnerável. Achavam que ela estava desesperada. Mas não faziam ideia de que estavam entrando numa armadilha preparada há meses.
O encontro foi marcado para uma manhã cinzenta de outubro, num apartamento modesto no centro do Rio de Janeiro, um invel que Mariana viu. Havia comprado meses antes por meio de uma empresa de fachada exclusivamente para aquele momento. Ela encenou tudo com perfeito em vez de segunda piso gasto televiso antiga e brinquedos bem usados espalhados pelo tapete. O objetivo era simples fazer Dona Elvira e Toms acreditarem que ela mal estava conseguindo se sustentar. Quando Mariana abriu a porta, Luísa agarrava-se ao seu colo, uma mancha de farinha na bochecha, por causa dos biscoitos que ela fingira estar assando. Lucas entrou correndo na sala segundos depois, os olhos brilhando ao ver os AVS. Vov, Elvira, Vov, Toms. Vox. Vieram nos levar para casa. A esperana inocente cortou mais fundo do que qualquer insulto que Elvira J. havia dito. Assim que as crianas foram levadas pela Bab, as miscaras caram. O tom de Elvira ficou meloso, quase ensaiado, enquanto ela gesticulava ao redor do apartamento com fingida pena. Querida, as crianas merecem mais do que isso. Estivamos pensando talvez elas pudessem morar conosco por um tempo. Satvok, se reerguer. Mariana cruzou os braços fingindo hesitar. E eu, bem disse Elvira com delicadeza, trocando um olhar com Toms Vok, poderia recomear em outro lugar. Ajudáramos com as despesas. Mariana deixou o silêncio se alongar antes de se virar para a janela, observando Luísa e Lucas no balano. Ento soltou a primeira bomba, já sabia, sobre o desvio, sobre as contas no exterior, sobre tudo o que Vox VM roubando. A cor sumiu dos rostos deles. Quando Mariana colocou sobre a mesa os extratos bâncreos, as assinaturas falsificadas e, por fim, as gravais das palavras crues de Elvira sobre seus netos mestios, o silêncio tomou conta da sala quebrado apenas pela respiral ofegante dos dois. Eles tinham vindo para comprar os filhos dela. Em vez disso, estavam caminhando direto para a Perpria Runa. Dias Apps. Aquele confronto. Mariana Duarte entregou cada prova incriminadora ao FBI. Extratos bâncreos, transferencias, escrituras de invés mais do que suficiente para desmantelar o ímprio de Dona Elvira e Toms. A batida policial, na manso deles, estampou manchetes nacionais. Elvira, algemada, a foto plida de Toms em todos os telejornais agentes federais, carregando caixa APS, caixa de documentos roubados. Mas Mariana sabia que Elvira-no era do tipo que aceitava perder em silêncio. E, de fato, o contra-ataque veio arrepido e impiedoso. De dentro de uma cela, Elvira começou a fazer ligais para o Conselho Tutelar, para a Polícia Civil, para qualquer autoridade que quisesse ouvir. Sua hístria era uma obra-prima de manipulau. Mariana Duarte era, segundo ela, uma impostora viciada em drogas, vivendo sob nome falso, que havia sequestrado Luísa e Lucas e os usava num elaborado esquema de fraude. A batida na porta da casa em Bizios veio logo após o PR do Sol. Ele estava a agente Sara Rodrigues do Conselho Tutelar, acompanhada por policiais locais e uma psicóloga infantil. Temos uma ordem emergencial de guarda para Luísa, e Lucas disse com voz firme, mas no hostil. Aviso de Mariana estreitou, mas ela manteve a calma. Antes de levarem meus filhos. Falou pausadamente. Vox. Precisam saber que a mulher que fez essa dência está indiciada por fraude e desvio de dinheiro. Ela chamou meus filhos de insultos racistas e os jogou na rua na chuva 3 dias depois do enterro do pai deles. Nessa pessoa que Vox estou confiando agora. Os agentes trocaram olhares incertos, mas o protocolo exigia que prosseguissem. Mariana deu passagem o coral despedaado enquanto observava-os caminharem até a praia, onde Luísa e Lucas construam um castelo de areia. Naquele instante, ela entendeu às vezes era preciso ceder uma batalha no por fraqueza, mas porque Jotatu se estava planejando como vencer a guerra.
A audiência emergencial de guarda parecia menos um processo júrdico e mais uma encenal teatral, e Dona Elvira entregou a atual da vida. Vestida de preto, apertando um leno de seda, pintou-se como a ave de coral partido que havia procurado incansavelmente pelos netos desaparecidos. Na mesa da defesa, Mariana Duarte, agora legalmente conhecida como Mariana Benevides, ouvia incrédula, enquanto Elvira tecia mentira atrás de mentira. Alegava que Mariana havia sumido após a morte de Joe, que tinha problemas com drogas e que era incapaz de criar Luísa e Lucas. O advogado de Elvira reforava citando supostos ex-colegas que questionavam a estabilidade emocional de Mariana. Quando chegou a vez deles, Victor Castellano se levantou para defendê-la. Ele expôs o estrico de crueldade de Elvira e Toms expulsar Mariana e as crianas durante uma tempestade insultos racistas, ameaças de contestar o testamento de Ju. Mas antes que pudesse terminar, o celular de Mariana vibrou com uma notifical de e-mail de um remetente desconhecido. Ela abriu a mensagem discretamente sob a mesa e o coral disparou. Era um vídeo com registro de Rio, daquela mesma mãe, mostrando Dona Elvira em um estacionamento falando ao telefone. O áudio era cristalino. Elvira, admitindo que conhecia a verdadeira identidade de Mariana, confessando seu plano de incriminá-la por sequestro e fraude, e detalhando como usaria dinheiro roubado para cobrir suas perprías despesas jurídicas. Mariana deslizou o celular para Victor. Segundos depois, seu amigo se levantava novamente para se dirigir ao tribunal, solicitando a apresental de provas novas e cruciais. A voz de Elvira ecoou pela sala carregada de arrogância e veneno. A transformá-lo no rosto do juiz Henrique Nogueira foi imediata, a neutralidade profissional se dissolvendo em uma fria glida. Senhora Duarte, disse o juiz, a senhora est formalmente retirada desta audiência. Recomendo abertura de processo por pérjurio e investigal imediata. E assim a ordem emergencial de guarda foi anulada. Luísa e Lucas voltariam para os braus da Mi Seguros finalmente. 3 semanas depois, Mariana Duarte estava no imponente sago daquilo que um dia fora o orgulho de Elvira e Toms. Agora o lugar estava tomado por agentes federais embalando as elitimas caixas de provas, obras de arte, livros caixa, computadores, tudo destinado a leilo para ressarcir os clientes que eles haviam roubado. Elvira e Toms enfrentavam anos de priso federal, e o sobrenome deles se tornara sínimo de ganância e fraude. A agente Sara Rodrigues, a mesma do Conselho Tutelar, que um dia havia chegado para levar Luísa e Lucas, aproximou-se de Mariana com uma pasta parda nas mãos. Quero pedir desculpas, disse com um tom sincero. A investigal confirmou a extenso das mentiras de Elvira. Estamos fazendo mudanças para garantir que isso nunca mais aconteça. Mariana aceitou a pasta que continha os documentos restaurando sua plena identidade legal e todos os direitos parentais. Vó, que estava fazendo seu trabalho com as informais que tinha, respondeu. Proteger crianças nunca errado, se garanta que és protegendo das pessoas certas. Enquanto caminhavam até a porta, Victor Castellano surgiu carregando uma caixa de arquivos jurídicos. Este feito, disse ele. Os últimos bens ocultos de Ju J foram transferidos. Os fundos fiducírios estou ativos. A papelada da Fundao est completa. Mariana parou diante de um velho retrato de família, ainda pendurado no corredor. Ju, adolescente entre os pais, e o irmão, todos com sorrisos que agora pareciam miscaras. Sabe qual a parte mais triste? Disse quase num sussurro. Ju os amava. Mesmo depois de tudo, ele tinha a esperança de que poderiam ser melhores. Isso que fazia dele um homem bom, respondeu Victor. E por isso ele escolheu Vossi para proteger o que mais importava. Do lado de fora, o sol do litoral iluminava a entrada, onde Luísa e Lucas esperavam nas cadeirinhas do carro, rindo juntos. Mariana sabia que a luta havia terminado, não porque ela havia destruído Elvira e Toms, mas porque eles tinham se destruído sozinhos. Naquela noite, Mariana Duarte deixou a antiga propriedade da família, pela última vez, a brisa do mar,
a acompanhando Atbzios. No banco de terras, Luísa e Lucas tagarelavam sobre os biscoitos que a Babi Maria tinha preparado para eles, suas risadas enchendo o carro como luz depois de uma tempestade. Ao chegarem, Maria os recebeu com o cachorro da família correndo alegre ao seu lado. Mariana sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O patrimônio que Joe lhe deixou sua fortuna oculta e a fundal que ela estava criando para apoiar mês e pais solteiros não eram apenas bolos de sobrevivência. Eram a prova de que o amor podia sobreviver traio. Naquela noite, ela colocou os filhos para dormir com uma paz que nos sentia havia mais de um ano, sabendo que a sombra de Elvira e Toms tinha desaparecido para sempre. Essa estria, um lembrete poderoso de que a forma mais verdadeira de fora muitas vezes nasce das fases mais sombrias da nossa vida. Mariana não apenas protegeu seus filhos, ela transformou dor em própsito, convertendo cada ato de crueldade em um degrau rumo a um futuro mais luminoso. Mostra que a verdadeira vítria nem sempre sobrevingana, sobre construir algo belo nas cinzas daquilo que tentaram usar para destruir Vok.